Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou de volta para o estúdio. Hoje é quinta-feira, não, hoje é quarta-feira, gente. O que é isso? Estou perdida. Hoje é quarta-feira, dia importante aí para saber o que está mexendo com o nosso bolso. Hoje saíram dados de inflação e taxa de juros do Banco Central. Então a gente vai comentar sobre isso. Temos aí também outros assuntos para tratar com vocês. Então vamos falar de arrecadação federal, vamos falar da confiança da indústria que não para de subir. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial ao pessoal de São Luís do Maranhão que está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje a gente tem muito assunto. Ontem foi um dia meio moroso, mas hoje aí saíram muitos dados. Saiu dado de arrecadação, saíram dados de crédito, saiu o IPCA 15 aí, e o mercado aí parece que está um pouco bravo aí com algumas falas do Lula aí. A gente também vai falar isso na abertura de mercado. Na verdade, estão culpando o Lula de novo aí pela alta do dólar, aí, sendo que os treasuries estão subindo aí que nem malucos, né? Mas então a gente tem bastante coisa para falar hoje, mas a gente já pode então já passar para a nossa agenda do dia hoje aí, para saber o que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje, né, Débora? Bom, hoje a gente tem um dia recheado de indicadores, então indicadores aqui no Brasil e fora do Brasil. Amanhã a gente tem uma agenda mais repleta ainda, então 2 dias de bastantes divulgações aí ao longo ao redor do nosso mundão. 3 horas da manhã já saiu o índice de confiança do consumidor da Alemanha. A gente tem também na Suíça o diretor-geral da OMC fazendo discurso em um evento. Na Finlândia, o economista-chefe do Banco Central Europeu discursou ali numa conferência de política monetária. A gente tem em seguida aqui, já vindo para o nosso Brasil, 8 horas da manhã, saiu a confiança da indústria de junho. A gente vai trazer esse dado para vocês para entender o que fez com que a confiança subisse mais uma vez, 3º mês consecutivo da confiança da indústria em alta. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos comentar as estatísticas de crédito do Banco Central que saíram hoje, aquelas nossas velhas conhecidas, que mostram ali como é que estão os juros ao ano em cada uma das modalidades de crédito, como é que está a inadimplência e o comprometimento da renda do brasileiro. Em seguida, 9 horas da manhã, saiu o IPCA 15 de junho, prévia da inflação. Então também vamos entender quem está ali colaborando ou não com a inflação, se ela desacelerou em relação ao mês passado, se ficou dentro das expectativas ou não. Então tudo isso a gente vai falar com vocês nesse assunto do IPCA 15, assunto importante, estava bem no radar. O IPCA 15 justamente devido a toda a desconfiança do mercado em relação à inflação. Em seguida, pode passar aí para o pessoal de casa acompanhar, a gente tem Tesouro 10h30 da manhã, trazendo o relatório mensal da dívida. Nos Estados Unidos começam também a ser divulgados os dados por lá, então a gente tem vendas de moradias novas de maio e estoques de petróleo na semana até 21 de junho. Então aqui a gente tem alguns dados dos Estados Unidos que devem ficar mais em segundo plano, porque o que está pesando por lá mesmo foram, na verdade, as declarações de ontem das diretoras do Banco Central. A gente tem também fluxo cambial semanal aqui no Brasil e a gente tem o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, realizando um teste de estresse bancário. Na China, aqui, dado bem importante, sai o lucro industrial de maio. Esse dado sai depois do fechamento do mercado aqui e tem muito potencial para mexer com os mercados amanhã. Então, dependendo de como vier esse lucro industrial da China, a gente pode ter uma movimentada tanto nas commodities como na nossa abertura amanhã. Vamos começar então nosso giro de mercado aí, porque a gente tem bastante coisa para falar aí na questão da Ásia, né? A gente tem a notícia aí do nosso site que a gente todo santo dia a gente sugere para vocês lerem, para vocês saberem o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que já aconteceu. Por exemplo, a gente tem a Ásia, né? A Nvidia deu uma recuperação hoje aí, isso aí aqueceu os mercados asiáticos e agora a Débora vai explicar para vocês aí tudo que esse impacto daí da Nvidia aí na China, no Japão e tudo mais, né, Débora? Exatamente. Se a Nvidia derrubou os mercados asiáticos no comecinho da semana e no fim da semana passada, porque foram 3 dias consecutivos de quedas ali nas ações da Nvidia. Nvidia, para quem perguntou ontem, né, qual que era a importância da Nvidia, no chat eu vi inclusive essa pergunta, a Nvidia ela tem uma parte ali de semicondutores. E como agora a gente tem, né, uma capacidade de processamento de dados e uma demanda cada vez maior de processamento de dados, a gente tem também uma demanda maior por chips e semicondutores que consigam suprir
essas demandas, inclusive da inteligência artificial. Então, as empresas que mexem com esse tipo de componente, que fornecem e trabalham com esse tipo de componente, elas estão muito no radar. Então, a gente tem uma até MSC em Taiwan, a gente tem algumas importantes também no Japão, que inclusive subiram hoje, as duas subiram hoje, puxadas pela NVIDIA. Então é um setor da tecnologia que está muito em voga e está sendo olhado muito de perto, sobretudo por conta da inteligência artificial. E a gente viu a NVIDIA numa escalada durante esse ano, que foi justamente o gráfico que a gente mostrou ontem. Ela atingiu um valor de mercado de mais de 3 trilhões e se tornou a empresa mais valorizada aí, do mundo, né? Se a gente for pensar em valor de mercado, e depois ela sofreu ajuste. Então o mercado começou a testar até onde ela ia cair depois desse pico de alta que ela alcançou. E ela caiu por 3 dias consecutivos, acumulou mais de 13% de queda, e aí os investidores já entraram comprando a ação de novo, porque entenderam que aquele preço já estava baixo o suficiente. Então a gente viu que provavelmente a gente tem esse piso da ação da NVIDIA, que foi o que ela atingiu ontem, na verdade na segunda-feira, e a gente tem esse pico que foi os $118 que ela atingiu no dia 18. E aí, esse movimento da NVIDIA de recuperação ontem ela subiu mais de 6%, então ela caiu 13%, mas só ontem ela recuperou grande parte dessa perda. Essa volta da NVIDIA trouxe um fôlego para o setor de tecnologia, não só da Ásia, como num geral. Então, a gente viu, por exemplo, dos setores do S&P 500, a gente tem vários setores que compõem o S&P 500. O de tecnologia conseguiu levar basicamente o S&P 500 para o terreno positivo ontem, sozinho, porque os outros 8 setores do S&P 500 ficaram no terreno negativo. A Nasdaq nem se fala, a Nasdaq é uma bolsa intensiva em tecnologia, inclusive onde é negociada a NVIDIA, ela disparou e liderou as altas. E aí esse movimento chega hoje à Ásia para trazer também um otimismo maior e esse movimento de altas por lá. Então o Nikkei 225, por exemplo, não sei se vai dar para colocar aí na tela, mas o Nikkei 225, pronto, chegou. O Nikkei 225, ele subiu 1,25 hoje, tanto puxado ali pelo setor de tecnologia, mas dentro desse setor de tecnologia tiveram 2 ações que se destacaram. Uma também ligada ali aos semicondutores e chips e outra ligada é um setor correlato ao de semicondutores e chips, tá? Não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas eles andam lado a lado e os dois puxaram o Nikkei 225 para cima. E a gente viu esse movimento acontecendo também no TAIEX, que tem uma das maiores produtoras também de semicondutores e chips, de Taiwan, e a gente tem esse movimento também acontecendo na China. Então, hoje é um dia de recuperação das bolsas asiáticas e essa recuperação justamente puxada pela volta da NVIDIA, que subiu mais de 6%, retomando aquele fôlego de alta que ela estava na semana passada. Então, a gente vê esse setor muito realmente na centralidade e muito também por conta da inteligência artificial e dessa necessidade de processamento. Então, para quem perguntou no chat ontem, a razão de se ter um olhar tão forte para esse tipo de empresa de tecnologia é justamente essa. Vamos agora então para o nosso Brasilzão, Débora, porque tem muito dado que saiu aqui no Brasil. Hoje o primeiro desses dados é os dados de crédito que o Banco Central divulgou, né? Então aumentou a concessão de crédito, mas os juros não baixaram, né? Caiu a Selic, mesmo com essa queda aí. Parece que isso daí não tem efeito no mundo real dos juros, né, Débora? Pois é, eles continuam altíssimos, né? A gente teve uma pequena queda em alguns dos juros praticados e aqui juros médios, tá? A gente está falando de média, porque a gente tem juros muito mais altos do que esses no Brasil. Então, a gente teve uma certa queda em relação ao mês passado, mas os juros continuam num patamar elevadíssimo, não teve uma mudança muito grande. E aí sempre tem quem pergunte também aqui no chat, eu gosto de reforçar, mas não mudou ali a regra do rotativo no começo desse ano, em janeiro, não ficou limitado a 100% da dívida, mas a gente ainda tem estoques dessas dívidas passadas, então isso ainda influencia, sim, na taxa de juros praticada ao ano. Então, vamos ver aqui como é que ficaram essas taxas de juros nesse mês de maio, porque elas continuam bem altas, como vocês vão poder ver, e a inadimplência também continua ali e muito alta, principalmente naquelas modalidades de crédito que têm os juros mais elevados. Então, vamos colocar aqui para o pessoal de casa
O cheque especial, então aquele quando você usa o limite da conta, você gastou ali mais do que você tinha na conta e ficou negativo, com saldo negativo, você entra numa coisa que a gente chama de cheque especial. Isso às vezes traz uma dúvida, né, por que ele chama cheque especial, mas é justamente essa modalidade de emergência quando você fica com a conta negativa. Essa modalidade ela é uma das mais caras aqui no Brasil, ela cobra uma taxa média de juros de 128%, mas ela teve uma redução de 1,5 pontos percentuais em relação ao mês passado. Então a gente teve uma melhora aí na taxa de juros do cheque especial, mas ainda assim é uma taxa altíssima, quase 130% de juros ao ano. Em uma modalidade ali, né, que você pode entrar emergencialmente, é uma taxa bastante alta. A inadimplência nessa linha de crédito é de 11,3% e também teve uma redução em relação ao mês passado. Um dado até interessante é que o cheque especial ele tinha ali uma participação muito grande no endividamento e na inadimplência do brasileiro. E a gente viu até dados mais recentes do raio-x do endividamento do brasileiro que o cheque especial passou a perder um pouco de força. Isso porque as pessoas estão usando mais o cartão de crédito, né? Teve uma migração ali do cheque especial para o cartão de crédito, acredito, nesses últimos anos. O crédito pessoal não consignado, então aquela linha que não tem uma consignação, que não tem uma garantia, que você vai pedir ali o empréstimo pessoal que você pede ali no banco, 94% de taxa de juros média, uma taxa altíssima também, mas com redução em relação ao mês passado de 1,80%. A inadimplência nessa linha ficou em 6% e teve um aumento em relação ao mês passado de 0,10 ponto percentual. Um crédito consignado, essas duas linhas eu sempre gosto de chamar a atenção, porque são linhas com garantia. O crédito consignado é aquele que você tem consignação em folha, então no seu holerite ou na aposentadoria já é descontado da folha de pagamento e é um crédito que tem uma garantia. Então, em tese, ele não deveria ser alto porque a inadimplência dele é uma das mais baixas do Brasil, de 2,3%. E a justificativa que o mercado financeiro e os bancos, instituições financeiras usam para manter a taxa de juros alta é que a inadimplência é alta. Só que nesse caso a inadimplência não é alta e a taxa de juros ainda assim é altíssima para um crédito que é garantido. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção para esse ponto, porque não é que a inadimplência é alta e isso faz com que a taxa de juros seja alta, é o contrário. Se a taxa de juros é impagável, a inadimplência daquela linha vai ser alta porque não tem como pagar. A aquisição de veículos segue na mesma linha aqui de pensamento, porque a gente tem 25,6% de juros ao ano, numa taxa que tem o veículo como garantia. Se você não pagar, ele vai ser apreendido pelo banco. E a gente tem uma inadimplência de 4,8%, não teve movimentação em relação ao mês passado. E aí vem justamente o que eu estava falando. A gente tem o crédito rotativo, que tem a maior taxa de juros do Brasil, que é aquele que quando você não consegue pagar a fatura, você paga o mínimo e enrola a dívida. E isso só pode ser feito uma vez no mês. Uma vez no mês e um ano, né? Então, para você rolar de novo, você precisa ter já quitado essa dívida. 422,5% de taxa de juros, teve uma queda interessante de 1%, mas ainda é disparada a taxa mais alta do Brasil, que inclusive a gente está falando de taxa média, porque tem instituições que cobram mais de 1.000% nessa linha, e ela tem uma inadimplência de 55%, ou seja, 55% das pessoas que se endividam com essa taxa absurda não conseguem pagar. E justamente não consegue pagar porque é uma taxa que ela deixa a dívida numa grandeza impagável. E a gente teve uma variação mensal aí de 2% na inadimplência, subiu em relação ao mês passado, que estava em 53%. E a alternativa ao crédito rotativo, depois que você rolou a dívida, você não pode rolar de novo, você parcela essa dívida. Quando você parcela essa dívida, pasmem, a taxa de juros é de 184,8%. Então, não é uma alternativa viável. A inadimplência é menor, nesse caso, de 10,7%, mas é uma taxa também muito alta. Ainda que menor que o rotativo, é uma taxa que também vai deixar a dívida impagável. Então, a gente tem as duas modalidades de cartão, que normalmente são as responsáveis pelo endividamento do brasileiro no geral, e com taxas de juros muito altas, que favorecem sim a inadimplência. Então, uma taxa de juros de 422%, gente, vai ter uma inadimplência alta mesmo, não tem como. Então, a gente precisa pensar nesses pontos e por isso eu sempre trago essas taxas de juros, porque por mais que a gente teve uma variação de 1% para baixo, tudo bem, mas ela ainda é de 422% na média, porque tem taxas muito mais altas que essa. Tem um outro gráfico, inclusive, aqui para a gente mostrar agora, né, gente?
que é o gráfico do endividamento e o comprometimento das famílias aí, né, Débora? Exatamente. A gente sempre olha esse gráfico de duas formas, uma considerando o financiamento imobiliário e outra não, porque a gente tem o financiamento imobiliário normalmente toma boa parte da renda, porque é normalmente um financiamento mais caro, com parcelas mais altas. Então, a gente vê o endividamento total, que considera o financiamento imobiliário. Hoje, o endividamento total compromete 47,9% da renda dos brasileiros. Então, o comprometimento da renda dos brasileiros é de quase 50%, se considerar o financiamento imobiliário, 48%, vamos arredondar aqui. E o endividamento sem o financiamento, aí com parcelas que vão tomar menos a renda do brasileiro, 30%. Então, se a gente pensar, brasileiros endividados tem aí praticamente metade da sua renda indo para pagar juros e dívida. É uma parte da renda muito alta e não é à toa que o mercado financeiro e instituições financeiras lucram tanto com uma parcela tão grande da riqueza aí do brasileiro indo para a mão dos bancos. Vamos falar agora do IPCA 15, que foi divulgado essa manhã, né? A gente teve que o IPCA ficou em 0,39, um pouco abaixo do que o mercado financeiro estava esperando. E a gente ainda tem um problema aí em alguns alimentos específicos. O IPCA 15 está refletindo bastante os problemas que ocorreram no Rio Grande do Sul, pois os alimentos que geralmente são cultivados lá no Rio Grande do Sul, que tiveram altas mais consideráveis. A gente tem aqui, inclusive, uma tabela para mostrar para vocês aqui como que foi o aumento aí desses preços. A gente sabe que o Rio Grande do Sul ele tem a produção de arroz, né, muito forte, e o arroz aumentou 4,2%, só mostrando aí que a necessidade, a urgência, inclusive, de se fazer um novo leilão, já que o primeiro leilão teve todos aqueles problemas, é preciso fazer um novo leilão de arroz aí para você combater isso. A gente tem o feijão, ele está caindo, o feijão é uma boa notícia, caindo 4,69%, ajudando bastante a controlar um pouco a inflação aí de alimentos. A batata e o tomate, por uma questão também sazonal e por uma questão aí de que ainda você tem ainda muito calor nas regiões metropolitanas, ainda estão aumentando de preço. Você tem um aumento de 24,18% da batata e de 6,32% do tomate. Cebola, cenoura, hortaliças, frutas, carnes, elas tiveram queda. Então, pelo menos aí você teve algum certo... amenizou um pouco a situação. O leite, que é outro bem muito produzido no Rio Grande do Sul, também teve uma alta considerável. Se a gente pensar que o arroz e o leite são produtos muito produzidos naquela região, a gente vê o leite subindo quase 9%, 8,84%. Por muitas questões de logística, a gente sabe que teve mortes de animais aí nas regiões não metropolitanas do Rio Grande do Sul, nas regiões do interior do Rio Grande do Sul, toda aquela tragédia que a gente sabe. E diferente do que estava acontecendo nos últimos meses, a gente tem um alívio dos combustíveis. A gasolina caiu 0,13%, o etanol caiu 0,8% e o diesel caiu 0,42%. Então, a gente tem aqui, basicamente, o problema aí continua sendo alimentos. Está tendo uma desaceleração, inclusive, dos alimentos. Voltou-se a subir alguns alimentos específicos, muito por causa da questão do Rio Grande do Sul, mas a inflação ainda continua controlada, Débora. E a gente tem também, né, aquele gráfico, inclusive eu estava lendo aqui o nosso chat enquanto o André falava, as pessoas falaram, comer fruta no Brasil virou uma coisa de rico, porque está caro, né, comprar frutas no hortifruti. E essa é uma discussão, inclusive, bem presente quando a gente fala de alimentação no Brasil, né, de como muitas vezes pode ser caro comer saudável, isso afasta uma parcela da população de uma comida de verdade e leva essa população para uma comida normalmente ultraprocessada. Então, essa é uma discussão bem presente, não é de hoje do Brasil, mas as frutas, sim, elas estão sofrendo justamente com essas questões climáticas, e isso a gente vai poder ver nesse gráfico, né, André? Porque a feira continua pressionando o nosso bolso. Exatamente. A feira grande vilã, mais um mês aí com a feira sendo a grande vilã do momento, um aumento bem considerável de 1,62. Você imaginar que a inflação no geral subiu só 0,39, 1,62% de alta na feira livre é bem elevado. A gente já tem que subiu mais de 20% nos últimos 12
12 meses a feira. Então, é justamente alta da batata, cebola, cenoura, as hortaliças caíram agora, mas elas subiram também bastante. Então, e as frutas também, a fruta está muito cara ultimamente, então a gente vê aí que a feira continua muito elevada. O açougue continua com um preço bem razoável, você teve só um aumento de 0,13, bem abaixo da inflação inclusive, e continua tendo um preço 5% menor do que estava ocorrendo aí há 12 meses atrás. O mercado, que não é a Faria Lima, é o mercado, supermercado que você faz aí todo mês ou toda semana, ele subiu nesse mês 0,78%. A gente tem o preço do arroz aí puxando um pouquinho aí o preço do mercado, porque tem gente que faz sua feira, sua hortifruti aí no mercado, então dentro do mercado também tem esses itens. Então o mercado subiu 0,78% e a gente tem um aumento de 4% nos últimos 12 meses. Os boletos subiram 0,3% esse mês, ou seja, não teve uma alta muito relevante dos boletos. Ele está com um acumulado de 3,56% aí nos últimos 12 meses. E o lazer com um acumulado de 4,9%. E subiu aí nesse mês 0,36%. Lembrando que a Selic aí do nosso querido Campos Neto afeta basicamente as atividades de lazer, porque os setores de serviços são mais sensíveis ao lazer. Então, esse aí que não está tendo um grande problema, a Selic não vai resolver e a Selic não vai fazer chover. A gente já explicou isso algumas vezes aí, que a Selic não tem as capacidades do cacique cobra coral aí para fazer chover, né? Então, vai conseguir fazer o quê? Vai fazer uma deflação para o lazer, mas não vai resolver a questão dos alimentos. Então, essa aí é um retrato aí da inflação nesse momento. E, Débora, a gente gastou bastante tempo aí, vai ter que colocar assunto para amanhã, né? Vamos ficar na dívida em relação à confiança da indústria e da arrecadação, para você fazer a abertura de mercado já, né? Vamos ver então como é que abriu o nosso mercado hoje, porque a nossa bolsa está em queda e eu vou explicar o que está acontecendo aqui no nosso mercado de capitais do Brasil. Não é o Lula? Então, o mercado tá falando do Lula, mas a gente tem outros motivos que estão derrubando a nossa bolsa. O mercado ficou contrariado, o mercado não gostou da entrevista que foi dada, gostou em partes, porque a gente teve uma reunião ontem do Lula, inclusive com Haddad, Galípolo e pessoas importantes da formação de política econômica e monetária aqui do Brasil, e teve uma discussão em relação a como a meta da inflação ela vai ser calculada, se pode ser calculada como é hoje anual ou se ela vai ser de forma continuada, enfim, o mercado gostou dessa parte. Então tinha tudo para a gente ter um alívio dessa pressão doméstica durante a manhã. Só que a gente não teve esse alívio porque durante a reunião, a entrevista que o Lula concedeu na manhã, ele falou sobre não cortar, não desvincular os benefícios de prestação continuada, o BPC, do salário mínimo. E aí o mercado, que já está esperando que vai ter corte de gastos, está pensando, então da onde vai ser o corte de gastos? E isso aumentou a incerteza em relação a esse tema. E aí a gente tem que ter um ponto de reflexão aqui. Porque a gente está falando de mercado não gostar que o Lula falou que não vai desvincular o BPC. Do BPC são aqueles auxílios, né, que são pagos ali. E não vai desvincular isso do salário mínimo. Então o mercado queria que desvinculasse do salário mínimo, BPC. Então assim, esse foi um ponto que causou um pouco de incerteza, porque então se não vai ser daí, vai ser da onde? E aí a gente tem uma pressão vinda hoje no nosso DI futuro, mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem um dia de alta nas treasuries dos Estados Unidos. Então, embora estejam tentando jogar todo o peso nessa fala que desagradou o mercado, a gente tem treasuries nos Estados Unidos subindo 1,36% hoje. Ontem a gente teve duas dirigentes e diretoras do Banco Central dos Estados Unidos falando durante o dia. Uma delas é conhecida, a Michelle Bowman, ela é conhecida por ter uma postura bem mais rígida do que os outros dirigentes, e ela falou que talvez não acredite que tenha corte de juros nos Estados Unidos esse ano. E isso fez com que a gente tivesse um dia de alta nas treasuries ontem, mas como ela falou já no fim da tarde, falou do meio para o fim da tarde, isso não teve um peso tão grande. No fim do dia, quem falou foi a Lisa Cook. E a Lisa Cook, por lá, acabou também falando que ela acha que a taxa de juros está num patamar restritivo para o cenário econômico que está sendo pintado nos Estados Unidos. E como ela também falou já no fim do dia, bem perto do fechamento do mercado,
a fala da Lisa Cook junto da Michelle Bauman acabou mexendo com as treasuries na abertura de hoje. Então, a gente tem um mercado de juros dos Estados Unidos subindo 1,36%, a 4,31 está a taxa de juros para 10 anos, e isso já tem um potencial enorme de puxar a nossa bolsa para baixo e o dólar para cima, porque vai sair recurso daqui para buscar ganho especulativo nessas treasuries que voltaram a subir depois de vários dias de queda. Então, a gente precisa ter uma análise do cenário de uma forma geral e não olhar só para uma fala ali específica. Até porque a gente teve IPCA 15 hoje, ele veio abaixo do esperado, e caso o IPCA 15 não tivesse surpresas, isso tinha potencial também, inclusive, para segurar essa alta do DI futuro. Só que antes de tudo isso acontecer, antes da fala do Lula, antes da entrevista, a gente já sabia que a nossa taxa de juros podia não ter esse movimento refletindo o IPCA 15 por causa das taxas de juros dos Estados Unidos que desde cedinho estavam subindo. Então, aqui a gente precisa realmente olhar para a figura inteira antes de afirmar qualquer coisa. Por mais que tenha, assim, desagradado uma parte do mercado, a gente tem outros fatores pressionando a nossa bolsa e o nosso dólar também. Nosso dólar aqui e nosso real para baixo, né? E o dólar frente ao real. Inclusive, a gente vê o DXY subindo hoje também, dólar frente aos pares, não na mesma magnitude, mas também sobe. Hoje a gente tem petróleo Brent em alta, segurando um pouco dessa queda do nosso Ibovespa, mas a gente também não pode esquecer que Ibovespa subiu 5 dias seguidos, ontem sofreu um pouco de realização de ganhos e hoje continua nesse movimento, principalmente com as treasuries nesse patamar que estão. Então, a gente tem que realmente dividir as coisas e saber olhar a imagem total. Débora, vamos chamar a nossa audiência aí para o webinar que vai acontecer no dia 7 de julho aí com Adam Alter, aí, Apocalipse Tecnológico, online, gratuito, 8 horas da noite. Para quem não sabe, o Adam Alter é de Sydney, ele é professor aí da New York University, ele é uma referência nesse assunto de tecnologia e ele vai falar justamente dessa questão de dependência tecnológica. Vai mostrar qual que é o impacto da tecnologia nas nossas vidas, vai mostrar como que a tecnologia está sendo feita para a gente viciar nela e vai mostrar, inclusive, algumas chaves aí, alguns segredos para você tentar aí se desvincular um pouco da tecnologia. Então, imperdível, gente. Quem ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, clmercado.com.br, se inscreve aí que no dia o YouTube já avisa vocês aí, toca o sininho e daí vocês não vão perder aí essa live que vai ser imperdível, Débora. Realmente imperdível, porque é um assunto muito contemporâneo aí, principalmente como essas redes sociais e esse vício podem roubar não só dinheiro, mas nosso tempo também, que é algo aí imensurável. Agora, vocês ficam com o Rolê ICL, com o William Deluca e o Guga Noblar na sequência. Amanhã a gente está de volta para pagar as dívidas com vocês, porque a gente não quer pagar um juros altíssimo. A gente volta para pagar as dívidas com vocês da confiança da indústria e trazer os dados, porque amanhã também temos uma agenda repleta, então a gente vai trazer os dados econômicos para comentar. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Imagina se você pudesse viver 25 anos a mais. Pois é, a nova geração, hoje em dia, vai ter gasto isso quando tiver ficado mais velha na frente de uma tela, de celular ou de computador. Existe uma pandemia tecnológica. Eu chamo isso de apocalipse tecnológico, porque está destruindo vidas, desequilibrando psicologicamente as pessoas e trazendo muito mais perigo do que qualquer um pode imaginar. O maior especialista sobre o tema, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 melhores professores de negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula sobre esse tema, inédita e exclusiva, no dia 7 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Uma aula que você não pode perder, seus filhos não podem perder, as pessoas de quem você gosta não podem perder.